Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à nossa nova playlist, a playlist aqui do torneio interzonal de Petrópolis de 1973, jogando Mequinho, brasileiro, o melhor brasileiro da história do xadrez, chegou a ser o terceiro melhor jogador do mundo. E a gente vai ver um pouco dessa trajetória aí do brasileiro Mequinho, falando rapidamente. Aqui em 1959 ele foi vice-campeão no Rio Grande do Sul. Vice-campeão de São Lourenço do Sul, de Rio Grande do Sul. Em 1964, aqui estamos falando que ele nasceu, o Mequinho nasceu no ano de 1952, tá bom? Então aqui em 59, estamos falando ele aí aos 7 anos de idade, tá? Se tornou vice-campeão de São Lourenço do Sul. Aqui aos 12 anos de idade, então em 1964, campeão gaúcho absoluto, tá? De todas as idades, aí com 12 anos de idade. Com 13 anos de idade, o Mequinho, então, em 1965, se tornou campeão brasileiro absoluto, tá bom? É a mesma coisa que a gente ter hoje aí um garoto de 13 anos de idade se tornando campeão brasileiro absoluto. Em 1967, campeão brasileiro absoluto novamente e campeão sul-americano absoluto, tá bom? Então aqui em 67, aos 15 anos de idade. E ganhou aí o título de mestre internacional com 15 anos de idade, o Mequinho. Em 1970, ele ganhou o torneio internacional de Bogotá, na Colômbia. Tá bom? Então aqui com 18 anos de idade. Com 19 anos, em 1971, ganhou o torneio internacional de Versailles, na Iugoslávia, antiga Iugoslávia. Em 1972, ele recebeu aí aos 20 anos de idade o título de grande mestre e se tornou campeão sul-americano, absoluto mais uma vez. Em 1973, então, a gente está vendo ele com 21 anos de idade, jogando o torneio interzonal de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Só para vocês saberem, né? Um torneio cujo vencedor tem vaga no torneio de candidatos, tá bom? Então é um torneio aí dos mais importantes do mundo no xadrez. O vencedor vai para o torneio de candidatos para poder, se vencer o torneio de candidatos, disputar o Mundial, tá bom? Então vocês terem noção aí do peso desse torneio, e é exatamente esse torneio que a gente vai ver nessa playlist, tá? Então aqui o Mequinho com 21 anos de idade jogando esse torneio. A primeira rodada ele encara o Borislav Ivkov, jogador da antiga Iugoslávia, que está de brancas. Mequinho, 21 anos de idade, de negras aqui no tabuleiro. O Ivkov abre a partida com E4 e temos C5 aqui, a defesa siciliana pelo Mequinho. Cavalo em F3, D6, D4, abrindo aí a siciliana, C por D4, cavalo por D4. E aqui cavalo em F6 pelo Mequinho atacando o peão central. Cavalo C3 protegendo, e A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo em E2 aqui pelo Ivkov. E5, o Mequinho ataca o cavalo vem para B3 e agora bispo em E6, desenvolvendo o bispo de casas claras e tentando fortalecer essa casa fraca aqui de D5. Ficou fraca depois que jogou E5, não foi um erro. Quando a gente fala que ficou fraca, não é que E5 foi um erro, mas é uma consequência direta, né? Mas fala, então por que você faz um lance que a casa D5 fica fraca? Ao mesmo tempo, esse lance E5 favorece a dinâmica das peças, tá bom? Favorece o desenvolvimento aí das peças das negras. A partida seguiu com o roque, agora bispo em E7, F4 e dama C7 aqui pelo Mequinho, colocando mais uma proteção no peão de E5 e fazendo pressão na coluna C. A partida segue com F5, atacando o bispo C4. Então vejam que o Mequinho, já prevendo o lance F5, já tinha colocado defesa também no bispo da casa de C4. A4 aqui pelo Ivkov e roque pelo Mequinho, colocando o rei em segurança. Rei em H1, tirando o rei dessa diagonal exposta. E agora cavalo de bem em D7, desenvolvendo a sua última peça menor. E aqui A5 pelo Ivkov, ganhando espaço aí na ala da dama. E aqui um lance interessante, olha só. Aqui o Ivkov talvez queira jogar com o cavalo em C5, o bispo em E3 e vir para cima aqui da casa de B6, alguma coisa nessa linha. E o Mequinho já faz um lance bem interessante nessa posição, que é o lance bispo B5, né? Veja que visão de jogo já do Mequinho aqui. O que esse lance tem de especial? Bom, primeira coisa, ele atrai e provoca aqui, já que duas peças estão atacando a casa de B5.
No entanto, o que mais está acontecendo no tabuleiro para ele ter jogado isso? Esse lance segura a casa de A4, esse lance visa desviar o defensor aqui do peão central. O Mequinho está fazendo pressão no peão de E4 e se o cavalo capturar o bispo, o peão de E4 estará caindo em algum momento. E ao mesmo tempo, depois de algumas trocas aqui, a ideia é sobrecarregar aqui o peão de A5. Então tem muita coisa interessante por trás desse lance aqui do Mequinho, bispo B5. A partida seguiu com cavalo por B5, tá? Mas você pode ficar se perguntando por que não tomar de bispo e depois de cavalo? Tudo bem, o cavalo não vai mais estar protegendo aqui em E4, mas vai vir com o tempo sobre a dama. Então não foi o lance jogado, mas se tivesse jogado aqui bispo por B5, depois de A por B5 e cavalo por B5 atacando a dama, simplesmente dama C6 aqui provavelmente seria o lance jogado pelo Mequinho, atacando o cavalo e colocando mais uma pressão no peão central. Depois de cavalo C3 e cavalo por E4, as pretas têm um excelente jogo, poderia ter seguido dessa forma. O Mequinho continuaria com uma forte pressão aqui no peão central e teria dois peões centrais bastante interessantes. Portanto, não foi dessa forma que seguiu na partida, seguiu com cavalo por B5, A por B5 e agora bispo em G5. Mais uma vez, aqui voltando, as brancas não foram para essa linha de bispo por B5 por conta de cavalo por E4 mesmo. E aqui, mais uma vez, o Mequinho ficaria com dois peões centrais, uma posição muito boa. Por isso que na partida seguiu simplesmente com bispo em G5 e esse lance protege o peão central, uma vez que fica fazendo uma cravada aqui no cavalo. Se o cavalo sair, perde o bispo. Então o Mequinho continua simplesmente, agora sim o Mequinho está com o peão atacado, já que, enfim, ele não está ameaçando nenhum peão do adversário. Portanto, ele joga simplesmente B4, colocando o peão em segurança. A partida seguiu com bispo em D3 e agora cavalo em C5. Esse lance defende o bispo e também ataca aqui algumas peças do adversário, principalmente o cavalo, que é um dos defensores do peão de A5. A partida segue com dama em E1, colocando pressão no peão de B4 do Mequinho, mas está tudo sob controle. Cavalo por B3, C por B3 e agora torre por A5. Torre por A5, dama por A5, o Mequinho aí temporariamente está com um peão a mais. A partida segue com bispo C4, mais uma vez o cavalo não pode capturar. Bom, o peão no caso está defendido e o cavalo também está cravado, então nem pensar. A partida segue com torre C8, dama em E2 e agora H6, atacando o bispo. Bispo por F6, bispo por F6 e a gente tem essa posição. Tudo bem, o Mequinho tem um peão a mais, no entanto, um peão dobrado. Bom, as brancas também têm um peão dobrado, mas a posição é difícil aqui, porque essas posições com bispos de cores opostas são muito perigosas quando tem peças pesadas no tabuleiro. As brancas já estão atacando um ponto fraco aqui de F7, provavelmente vão fazer pressão e o bispo de casas escuras não vai poder defender. Então a situação toda é essa. Muitas vezes não adianta você ter um peão a mais nesse tipo de posição, porque são posições bem agressivas com ataques ao rei dos dois lados. A partida seguiu aqui com G3, torre em C5, rei em G2, colocando aí tirando o rei da fileira do fundo, dando espaço para o rei. E agora B5 pelo Mequinho, atacando o bispo. O bispo vai para D5 e agora dama em C7. O Mequinho consegue fazer essa bateria de dama e torre na coluna C. A partida segue com rei em H3 e agora dama em A7. O Mequinho tem o controle das duas colunas abertas aqui da posição. Dama em D2, colocando pressão nesse peão de B4. Dama A5 protegendo e agora dama em D1. Rei em F8, o rei aí entrando no jogo e agora dama em H5. A gente tem aquela situação que a gente comentou, que eu comentei anteriormente sobre o ataque lá em F7. O Mequinho tem que defender isso, faz o lance torre C7 e agora o Ivikov faz o lance torre C1, tentando desviar o defensor aqui de F7 com sequência de checkmate. O Mequinho sabe disso e faz o elegante bispo G5. Por enquanto a torre está muito bem protegida aqui pela dama, a dama vai continuar protegendo aqui em F7 e bispo G5 ataca a torre. Torre por C7, dama por C7, o Mequinho está protegendo F7 e agora dama em E2 atacando o peão de B5. Dama em A5 protegendo e agora dama em H5 atacando mais uma vez o peão de F7. Praticamente forçando uma resposta, dama C7 protegendo e agora dama em E2 atacando o peão. E o Mequinho faz dama em A5 e depois de dama H5 a gente tem essas repetições. E temos um empate aí na primeira rodada. Um empate muito bom aqui para o Mequinho, jogando de negras, jogando pela primeira vez aí um torneio interzonal.
aqui muito garoto ainda, 21 anos de idade, um bom resultado para a primeira rodada para o Mequinho. A gente vai ver como segue então esse torneio aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. O Mequinho então jogando pela primeira vez esse torneio interzonal. E a gente segue essa playlist para ver essa caminhada do Mequinho. Eu já contei um pouco do histórico aí do Mequinho, como é que ele chegou aí até agora, E a gente vai ver como é que ele segue daqui para frente. Isso é muito interessante. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e olha que beleza, o nosso Mequinho não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida. Uma bela estreia, não é, pessoal? Uma bela estreia para um garoto de 21 anos de idade. 21 aí dos lances do Ivkov foram os melhores contra 20 do Mequinho, um lance excelente para o Ivkov, 3 bons, 7 para o Mequinho, 8 lances aí de livro, e olha só, o Mequinho foi perfeito, 2 imprecisões apenas do Ivkov, o Mequinho ficou com um peão a mais por conta disso, mas não foi suficiente para garantir uma vitória, uma posição aí de empate. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa aí, dessa playlist, para a gente conhecer um pouco mais aí da trajetória do nosso brasileiro. É isso por enquanto, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!